Quarto tópico: tentações descaradas e tentações disfarçadas. Sabia que existe diferença entre as tentações? Existem as descaradas e as disfarçadas. Dura é a luta contra as tentações descaradas. Você vê, de cara você percebe que aquilo ali é uma tentação. Muito mais dura é a luta contra as tentações disfarçadas. As tentações descaradas são rejeitadas de imediato. Você suponha, por exemplo, que você está na caminhada fervorosa com Deus e de repente uma pessoa faz para você uma proposta de iniciar um relacionamento e é um adultério. Ou é uma corrupção para desviar dinheiro. Se você está nessa caminhada e está mais firme nessa caminhada, de cara você já rejeita. Não, isso não. Então, ainda que essas tentações às vezes sejam duras, mas você de cara rejeita. As tentações descaradas são rejeitadas de imediato. As tentações disfarçadas visam derrubar os fortes, os bons, mediante as enganadoras aparências de virtude ou de progresso. As tentações disfarçadas visam prender as pessoas generosas nos laços da mentira, tal como pássaros impedidos de voar porque estão envolvidos por uma rede. As tentações disfarçadas esgotam uma pessoa, sabotam as suas energias. Por terem a aparência mansa, são recebidas com menos precaução. Por terem a aparência mansa, são recebidas sem os preparativos para dela se defender e se prevenir do seu veneno. E isso é um gravíssimo dano. Vou citar um exemplo. Há um santo na Companhia de Jesus, eu acabo citando muitos santos jesuítas, porque convivendo tanto tempo com os jesuítas, não tem jeito, a gente acaba assimilando coisas da convivência. Há um santo jesuíta chamado Santo Afonso Rodrigues. Os jesuítas, na ordem, eles têm os padres e têm os irmãos, que não são padres. O Afonso Rodrigues, ele viveu na Espanha, mais ou menos na época de Santo Inácio, no século XVI. Ele era um homem de oração, ele era um homem casado, tinha 2 filhos, ficou viúvo, e pouco tempo depois os 2 filhos morreram. Então eis de repente o Afonso Rodrigues sem ninguém nesse mundo. E ele, sendo homem de oração, ele começou a sentir de maneira muito intensa no coração dele a vocação para a vida religiosa. E aí procurou a Companhia de Jesus, foi admitido como irmão, na condição de irmão. Ele já estava fazendo uma caminhada muito bonita como irmão, fazia os trabalhos mais simples, mas era uma caminhada de grande santificação. Quando um dia ele, indo buscar mantimento numa cidade para o colégio onde ele trabalhava, indo com uma tropa, aparece no meio do caminho um ermitão, um eremita, um homem, um religioso que morava isolado. E esse eremita começou a falar das coisas de Deus, coisas mais lindas, coisas mais maravilhosas, né? E falando das belezas da vida eremítica, como é bom estar morando num lugar mais deserto para se dedicar à oração, sem ter todo esse barulho do mundo, né? E assim, eu vejo que você é um homem de oração, vem comigo, larga a Companhia de Jesus, trabalhar numa portaria de colégio. Que coisa mais barulhenta é a portaria de um colégio? De comprar material e estar mexendo com o comércio. Não sai, larga disso, vem comigo, né? Você vai lá, pede a dispensa aos jesuítas. Você não vai sair de qualquer jeito também fugido. Pede, fala assim: eu estou indo para a vida eremítica, encontrei um companheiro que me propôs isso e realmente é muito bom. E aquilo dali ele começou a perceber, e ele começou a rezar, pedindo a Deus discernimento sobre aquilo que realmente o atraía, mas não era o lugar dele. E ele vai descobrir, né, numa experiência muito forte, porque toda vez que ele ia buscar os mantimentos, esse homem aparecia. Era o demônio, que aparecia sob aquela forma de eremita, para poder tirá-lo do caminho. Era uma tentação disfarçada de coisa boa, né? Disfarçada de uma coisa muito boa.
Então, assim, muitas vezes, aí é que deve entrar a sua atenção como servo da renovação carismática católica. É esse tipo de tentação que vai aparecer aos montões na sua vida. Aos montes. Tentações disfarçadas, e disfarçadas de coisas boas. Se você não tiver discernimento, você embarca. Se você não tiver discernimento, você vai junto e acaba sendo enganado. E o tempo que eu pude acompanhar algumas situações, eu pude perceber claramente isso, né? Que várias pessoas depois acabavam muito ofendidas e muito tristes, porque não me deram apoio, porque não me deram respaldo, porque isso, por aquilo, e isso daí eu recebi essa inspiração, foi Deus que me disse isso no meio do retiro, foi Deus que me disse isso diante do Santíssimo Sacramento, só que não era Deus dizendo, era uma tentação disfarçada. Cuidado com as tentações disfarçadas. Tentações disfarçadas, elas esgotam uma pessoa. Mas eu sinto que é para a gente fazer esse serviço. E esse coordenador segurando, puxando para trás. Eu sinto que a gente deve ir fazer tal coisa e ninguém da coordenação me dá apoio. Percebem? E aquilo ali fica aquela coisa ali te atormentando dia após dia, dia após dia, dia após dia. E isso vai esgotando a pessoa. Esgotando porque você quer fazer o bem, acha que aquilo é realmente uma coisa boa, não é, mas vai ser iludido. Isso acontece demais. As tentações disfarçadas vêm de maneira mansa, e por virem de maneira mansa, a gente não faz os devidos preparativos, não toma as devidas precauções, e aí o dano é muito grande. Essa foi uma coisa desse texto que me chamou muito a atenção.